Eu demorei muito tempo a perceber a importância desse tema no livro de Urântia, e quando eu percebi, eu demorei um ano para. Quer dizer, eu montei uma palestra, mas durante um ano que eu dava essa palestra, eu ia melhorando, porque foi aí que eu percebi que todo o nosso desenvolvimento no universo, todo, é com base em coisas, significados e valores. Então, a minha pergunta foi: o que significa coisas, significados e valores? E, obviamente, que esse tema também ele está estritamente ligado ao desenvolvimento da nossa alma, que é como nós desenvolvemos a alma neste mundo, e ligado principalmente à vontade do Pai. Porque todo mundo fala, eu quero fazer a vontade do Pai. Aí vocês já se perguntaram, mas qual que é a vontade do Pai? Muitos acham que você pede, a coisa aparece na sua mão, e não é bem assim, né? Você tem que desenvolver todas essas coisas. Tudo em nós é desenvolvido. Isto é a nossa maior herança, que a gente quer evitar ao máximo, mas a nossa maior herança de estar vivo é podermos ser soberanos de nós mesmos, de sermos donos de nós mesmos e de todos esses aspectos que, num certo sentido, estão aqui, que nos incomodam e que nos fazem ser, que a gente consiga, né, praticamente se dominar. Jesus comenta no livro que, tem um comentário no livro que fala: aquele que domina a si mesmo tem muito mais valor do que quem conquista uma cidade. Porque o nosso grande objetivo é essa conquista de nós mesmos, dessa natureza animal, e ir para o caminho espiritual. Então, hoje, né, nós vamos falar de coisas, significados e valores, e o título, ele diz bem aquilo que é: da criação da nossa alma ao caminho do nosso desenvolvimento espiritual no universo. Desde que esteja o assunto relacionado ao tema da palestra, vocês podem interromper e perguntar se tiverem dúvidas, tá ok? Então, eu acho assim, prestem muito atenção, porque esse tema, na minha opinião, é extremamente importante, porque ele diz respeito ao nosso desenvolvimento no dia a dia. Bom, o livro informa o seguinte, que na mesma medida que a alma moroncial em evolução se torna permeada, veja, direto já, pela verdade, pela beleza e pela bondade, como valores da realização e compreensão da consciência de Deus, esse ser resultante torna-se indestrutível. Veja, como valores da realização da compreensão da consciência de Deus. Nós temos que compreender a consciência de Deus através dos valores. Se não há sobrevivência de valores eternos na alma e evolução do homem, então a existência mortal não tem sentido, e a vida em si é uma ilusão trágica. Mais cedo ou mais tarde, Deus está destinado a ser compreendido como sendo a realidade dos valores, a essência dos significados e a vida da verdade. Por toda essa idade gloriosa, a luta principal dos mortais, sempre em avanço, é a busca da percepção mais plena e do entendimento mais amplo dos elementos compreensíveis da deidade, verdade, beleza e bondade. Quer dizer, nós compreendemos a deidade através dessas três características: verdade, beleza e bondade. Isso representa um esforço do homem para discernir Deus na mente, na matéria e no espírito. E nós vimos nos estudos passados que o nosso caminho até o paraíso é um caminho de estudo e de discernir, e principalmente quando chegamos em Avona, nós temos que discernir, realizar os espíritos mestres, o Ser Supremo, o Espírito Infinito, o Filho Eterno e o Pai Infinito dentro de nós. Nós temos que realizar esses seres em nós. E na medida que o ser mortal prossegue nessa busca, ele vê a si próprio crescentemente absorvido
pelo estudo experiencial da filosofia, da cosmologia e da divindade. Veja, é bem claro o livro, o nosso caminho é de estudo, né? Não é simplesmente você se ilumina, chega a Deus e não faz mais nada. É exatamente ao contrário. Nós só vamos chegar a Deus através de estudar a mente, de estudar as coisas, né? De entender o seu significado e de procurar Deus. O melhor meio, uma forma, não é o melhor meio, mas uma forma de se entender isso, e quinta-feira nós vamos ver mais em detalhes na apresentação da introdução, é comparar o eu sou, né, o Deus primordial, como um oceano, que é a maneira mais fácil da gente ver. E quando este eu sou, né, ele se torna a trindade, ele projeta a realidade, ele cria automaticamente o mundo de Avona, com 1 bilhão de planetas perfeitos e seres perfeitos. O que são esses seres? Significa que dentro deste oceano, ele deu um corpo para cada um desses seres, que se diferenciaram como gota. Então, se você vai saber como cada uma dessas gotas está diferenciada do oceano, ela não está mais imersa. Dentro do oceano não existe uma gota, só existe quando você põe um corpo nela e você pode se relacionar com esta gota. Isso se chama personalidade. Obviamente que quando você cria uma personalidade, ela está separada, ela é o próprio oceano, mas está separada do oceano. Você tem que achar formas de comunicação, você tem que achar formas de transporte, você tem que achar formas de alimentar essa personalidade. E esses seres aqui, eles fazem a vontade do Pai por serem perfeitos. Eles nasceram perfeitos e só sabem fazer a vontade do Pai. Ao contrário, quando você vem para os mundos experienciais e você recebe uma personalidade do Pai, esta personalidade tem um corpo eletroquímico. E ela não está atingida com o oceano. Veja que ela é branca, é como se fosse uma folha em branco. E nós, através da experiência, isto é, através de significados e valores do paraíso, que é significar a nossa experiência nesta parte do universo experiencial, nós temos um caminho como chegar ao paraíso. Esses seres não precisam disso. Eles já são perfeitos, eles sabem o que é fazer a vontade do Pai. Mas nós temos que aprender a fazer a vontade do Pai através dos chamados significados e valores do paraíso. E esta vontade é por uma decisão da vontade pessoal. Ao contrário de Avona, que já nasceram perfeitos, nós vamos escolher, por uma vontade, fazer a vontade do Pai, por uma decisão pessoal, fazer a vontade do Pai, com base em significados e valores do paraíso. E com isso, nós vamos nos tingindo, por assim dizer, com este oceano, né? Nós vamos reconhecendo dentro de nós, aquilo que ele falou no slide anterior, a própria divindade. E aí nós vamos nos reconhecendo, mas como seres individualizados, que por livre e espontânea vontade estão a caminho de fazer a vontade do Pai e serem finalitores. A verdade, fazer a vontade do Pai passa pela verdade, pela beleza e pela bondade, que é exatamente a nossa forma de nos desenvolvermos aqui. Nós vamos entender o que significa esses 3 itens. Então, o que o livro fala? Valores de realização e compreensão da consciência de Deus. Primeiro, a verdade. O que nós temos que discernir Deus na mente? Como é que a gente discerne Deus na mente? Através da ciência e da filosofia, que é o estudo, é o reconhecimento matemático, lógico, da uniformidade da causação física. Isto é, nós temos que reconhecer que existe um plano para a criação e que dentro desse plano que tem essas personalidades, tem todos esses 7 superuniversos, tem todo um plano que o Pai está fazendo para criar a experiência. E a parte de se reconhecer com a mente, a verdade é a base da ciência, da filosofia, e apresenta-se como fundamento intelectual da religião.
A verdade é eterna, é uma ministração dos filhos do paraíso que não apenas outorgam a si próprios as raças mortais, mas também vertem o seu espírito da verdade sobre todos os povos. Então, pela mente, é uma forma também de se reconhecer Deus. O segundo passo dos valores eternos da alma do homem é a beleza. A gente fica envaidecido, embevecido com o pôr do sol, com a beleza da natureza, mas a grande beleza é a própria criação divina, com os 7 superuniversos, e você criar seres infinitos que se fusionam com seres finitos. Então, a beleza está na matéria, principalmente no universo físico, através da cosmologia, e é a unificação dos extremos cósmicos, do Criador com a criatura. Então, ele fala que a beleza é madrinha da arte, da música e dos ritmos significativos de toda experiência humana. É o reconhecimento intelectual da síntese harmoniosa, do tempo e do espaço, da enorme diversificação da realidade fenomênica. A beleza e a arte são, em grande parte, uma questão de unificação de contrastes. A suprema beleza, o ponto culminante da arte finita, é o drama da unificação na vastidão dos extremos cósmicos, criador e criatura. O homem encontrando Deus e Deus encontrando o homem. A criatura tornando-se perfeita como o Criador o é, só que nós nos tornamos perfeitos de forma finita. Essa é a conquista superna do supramente belo ao atingir o ápice da arte cósmica. E, por fim, a bondade, que é uma questão puramente espiritual de discernir Deus, é o estudo da divindade, é o entendimento fé na adoração fraterna da deidade, aliado ao serviço amoroso à humanidade. A bondade abrange o senso da ética, a moralidade, a religiosidade e a fome de perfeição experiencial. É uma questão nossa aqui da decisão entre o bem e o mal, que está bem ligada a essa questão da bondade. Com relação à beleza que ele fala dos contrastes da criatura, Michelangelo fez, não sei como naquela época, ele deve ter visto isso, mas ele fez a obra mais correta que mostra isso na Capela Sistina, onde você tem o pai, que aqui está configurado, que é o ajustador do pensamento, que está configurado como um ser humano, você tem ao lado os ajudantes da mente, e aqui eu não mostrei inteiro, mas aqui é o cérebro, igualzinho o corte do nosso cérebro. O pai está com o dedo esticado e o homem não, porque o homem vai esticar o dedo por livre-arbítrio. Olha a sacada que o Michelangelo teve ao pintar a Capela Sistina em 1500 e pouco. Incrível isso daqui, essa imagem que ele fez. E o que o livro fala? Que no universo físico podemos ver a beleza divina, no mundo intelectual é-nos possível discernir a verdade eterna, principalmente a verdade é importante a gente discernir, porque dentro da religião nós temos muitas crenças, e quem nos ajuda a pôr um limite nas crenças religiosas e nos traz para a realidade é o mundo intelectual e a ciência. Mas a bondade de Deus é encontrada somente no mundo espiritual, na experiência religiosa pessoal. Na sua verdadeira essência, a religião é a fé feita de confiança na bondade de Deus. A verdade, a beleza e a bondade abrangem para o homem infinito toda a revelação da realidade divina. À medida que esse amor, compreensão da deidade encontra expressão espiritual nas vidas dos mortais cientes de Deus, os frutos da divindade são alcançados. Paz intelectual, progresso social, satisfação moral, alegria espiritual e sabedoria cósmica. Aqui é importante a gente ver que nós nascemos para ser felizes, que a humanidade prega isso, que a gente tem que buscar a felicidade, mas você só vai verdadeiramente encontrar a felicidade se você for atrás da verdade, da beleza e da bondade. Os mortais avançados e o mundo da 7ª etapa de luz e vida aprenderam que o amor é o maior de todas as coisas do universo e sabem que Deus é amor. E o amor é o desejo de fazer o bem aos outros. Mas aí vem a grande pergunta, né? O que são valores? Por que se fala tanto de valores?
Quais conceitos nós temos na humanidade como valores? Então, valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa, sociedade ou organização, que determinam a forma como uma pessoa, sociedade ou organização se comporta e interage com os outros indivíduos e com o meio ambiente. Significa a interação entre o sujeito e o objeto, né? Entre o sujeito e a pessoa. Os valores exprimem uma relação entre a necessidade do indivíduo e a capacidade das coisas, objetos ou serviços em satisfazerem essas necessidades. Hoje, a necessidade em plena pandemia da maior parte das pessoas é encontrar os outros, é ter relacionamento, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma dificuldade em satisfazer esta necessidade devido ao risco da própria pandemia. Os valores humanos são também valores morais, que afetam a conduta das pessoas e constituem um conjunto de regras estabelecidas para uma convivência saudável dentro de uma sociedade, que é o que a gente vive, né? Teoricamente, a sociedade, os seres humanos, um tem que respeitar os outros em todos os sentidos, você tem que ter um certo comportamento dentro da sociedade, na sua família, no seu trabalho. Isso são valores morais feitos pela própria sociedade. Os valores ajudam as pessoas a esclarecerem o que são suas vidas e no que vale a pena trabalhar. Por exemplo, para todos os participantes aqui hoje, esta apresentação tem um valor. Em vez de você estar vendo televisão, jornal nacional, o que quer que seja, o valor que você dá a esta parte espiritual é mais importante que os outros. Então, você toma uma decisão com base nos seus valores internos, naquilo que importa para a sua vida. Incentivam os seres a definir seus próprios valores e a compreender os valores dos outros, né? Enquanto uns podem estar aqui, outros estão em outro lugar, e não tem certo, não tem errado. Tudo depende daquilo que a pessoa tem como valor dentro dela. O que são valores morais? Moral é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição, do cotidiano, que regulam e orientam o modo de agir do comportamento humano dentro de uma sociedade. Então, a moral são regras sociais criadas pelos seres humanos. O termo tem origem no latim moralis, cujo significado é relativo aos costumes, e os costumes é a base de uma sociedade. Os princípios morais, como a honestidade, a bondade, o respeito, a virtude, a escolha entre o bem e o mal, determinam o sentido moral de cada indivíduo. Olha o que ele fala: honestidade, bondade, respeito, virtude, a escolha entre o bem e o mal, determina o sentido moral de cada indivíduo. São valores universais que regem a conduta humana e as relações saudáveis e harmoniosas. E para que servem os valores, né? Os valores fornecem um alicerce oculto dos conhecimentos e das práticas que constantemente construímos em nossa vida. Por que é o alicerce oculto? Porque você não fica pensando toda hora, quais são meus valores, meu valor é esse, eu vou fazer isso. Isso já está tão automatizado que você sabe que uma pessoa responsável, quando ela sai do trabalho, por exemplo, sabe que tem filho em casa, o valor para ela é cuidar do filho, e não necessariamente ir toda noite confraternizar com os amigos, já faz parte. Ela fala, não, o meu valor é cuidar dos meus filhos, então eu não vou confraternizar com os meus amigos. Então, ele faz parte de um alicerce oculto que você monta, você constrói durante a sua vida. São os fundamentos éticos e espirituais que constituem a consciência humana, fornece uma referência interna para o que é bom, benéfico, importante, útil, belo, verdadeiro e construtivo. Obviamente que você também pode ter valores para o lado negativo, a pessoa que não se importa com o outro, que não se importa com são os valores dela. Ela pode fazer a maldade, que é para aquilo, para ela é um valor. Pode ser um valor que não seja um valor de forma, como a gente diz, positiva, mas não deixa de ser algo que ela valoriza, porque senão ela não faria aquilo lá. São os valores que tornam a vida algo digno de ser vivido e objetiva fins grandiosos.
Se não há sobrevivência de valores eternos na alma em evolução do homem, então a existência mortal não tem sentido. E a vida em si mesma é uma ilusão trágica. E aqui tem uma coisa curiosa, que se não há sobrevivência dos valores eternos, esses valores eternos vêm do paraíso, na rebelião de Lúcifer, ele negou o Pai Universal. Se ele negou o Pai Universal, não tem valores eternos. Então, a nossa vida fica sem sentido. A nossa vida perde completamente o sentido. Né? É uma ilusão trágica, porque você vai viver a vida com que objetivo? Por isso que a rebelião de Lúcifer foi muito séria. Né? Porque ela negou o princípio de tudo e o nosso destino. E para que servem os valores, né? Eles geram comportamentos, ajudam a resolver problemas humanos comuns para a sobrevivência por classificação comparativa. Eu vou ao jogo de futebol, vou trabalhar porque amanhã eu tenho que entregar um trabalho importante para um cliente. Impactam nas decisões. O reconhecimento de um valor consiste em hierarquizá-lo para ter em conta a tomada de decisões. E a gente hierarquiza mesmo o valor. Se você está agora morrendo de fome, você está próximo a desmaiar, a tua hierarquia de valores maiores agora, eu preciso sobreviver, eu preciso me alimentar. Então, você vai correr atrás da comida. Exprime uma relação entre as necessidades do indivíduo de respirar, comer, viver, reproduzir, relacionar, com a capacidade das pessoas e coisas em satisfazê-las. E isso traz o relacionamento humano. Quando vocês vêm assistir uma palestra, isso exprime uma necessidade de vocês de buscar um conhecimento, alguma coisa dentro de vocês que vocês querem que seja satisfeita e que façam sentido para a vida de vocês. E assim a gente vai se relacionando. Eu vou falar com meu amigo agora porque eu estou precisando de alguma coisa. Então, é dessa forma que as relações humanas se acontecem. Você tem uma necessidade e você vai procurar as coisas e pessoas a fim de satisfazer essa necessidade sua. Obviamente que com pessoas extremamente egoístas, elas vão estar sempre preocupadas em satisfazer aquilo que elas precisam, e não, obviamente, ver a necessidade do homem, né, do outro. Fornecem respostas às perguntas sobre o porquê as pessoas fazem o que fazem e em que ordem elas optam por fazer, né? Os valores são um dos elementos a se ter em consideração na escolha e na orientação que damos às decisões sobre nós próprios e aos outros. Um vai sair fudido, olha. O ladrão vai sair fudido. O progresso individual dos seres humanos é medido pelos sucessivos cumprimentos de etapas e travessias ou mestria em cada um dos 7 círculos cósmicos, que nós vimos nas 2 últimas apresentações, que nós evoluímos aqui até chegar ao ajustador, né? Esses círculos de progressão mortais são níveis aos quais estão associados os valores intelectuais, sociais, espirituais e de discernimento cósmico. Quando eu comentei sobre o nosso desenvolvimento aqui, em nenhum momento eu falei como a gente se desenvolve. E aqui ele diz, olha, através de você ter o desenvolvimento intelectual, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa apresentação, entendendo o que significa isso, para depois praticar isso na sociedade e executar um benefício ao próximo, que é onde a gente vai poder trabalhar o lado espiritual. Então, eu aprendo, pratico e oferto este conhecimento ao meu próximo. Começando pelo 7º círculo, né, aqui, os mortais esforçam-se para alcançar o primeiro e todos aqueles que houverem alcançado o 3º círculo passam imediatamente a ter anjos guardiães, pessoais do destino designados para si. Esses mortais podem ser repersonalizados na vida monancial, independentemente dos juízos dispensacionais. E qual é que é a compreensão da realidade do universo e os valores, né? Na autoconsciência humana, 4 compreensões da realidade do universo se fazem inerentes e latentes, está em nós já. Primeiro, a busca do conhecimento, a lógica da ciência. Os valores intelectuais,
que é o que a gente vê o mundo. Nós nunca tivemos um avanço científico tão grande como nós estamos passando nesses últimos 20, 30 anos, né, em todos, desde da origem que pelo menos nós temos consciência, ou pelo menos após a rebelião de Lúcifer, nunca nós tivemos um desenvolvimento intelectual tão grande. Por quê? Porque isso é importante para a humanidade, para curar, para prover alimento, para ajudar o desenvolvimento da vida humana. A busca dos valores morais, o senso de dever, que são os valores sociais, o respeito ao próximo, o entender o próximo, o amar o próximo, servir ao próximo. A busca dos valores espirituais, que é conhecer a Deus, é a experiência religiosa, é buscar a Deus. E a busca dos valores da personalidade, que é a capacidade de reconhecer a realidade de Deus como uma personalidade. Isso é super importante, porque a Trindade, o Pai Universal, é uma personalidade. Se ele não fosse uma personalidade, ele não poderia dotar os outros seres, os seres do universo com personalidade, e ele dota com personalidade porque uma personalidade precisa de outra personalidade para haver um reconhecimento, que é reconhecer a Deus. Então, são os valores intelectuais, valores sociais, valores espirituais e o reconhecimento de Deus. Olha como é a forma com que nós temos que nos desenvolver no universo. Os intelectuais, o que significa os valores intelectuais? A mente conhecer os significados e a alma sentir os valores, a experiência. Quem sente é a alma, nós vamos ver mais para frente, e depois ela reconhece o significado. Aquele exemplo que eu sempre passo, que eu acho que é o mais fácil de se entender, é quando uma mãe está dando à luz, ela não entende o significado, ela não está na mente, ela está absolutamente sentindo aquele momento presente, ela está vivendo aquela experiência. Depois ela significa, foi bom, foi ruim, foi dolorido, não senti nada, foi tudo bem. Mas quem sente, como nós vimos a semana passada, é a alma, e primeiro a gente experiencia, e depois a gente dá um significado para aquilo. Sociais, exercitar o amor, a justiça da retidão, a compaixão, o equilíbrio físico, a escolha do bem e a evolução constante. Espirituais, a transmutação do material para espiritual, o desenvolvimento da alma e a fusão com o ajustador. O cósmico, a capacidade de reconhecer a realidade de Deus como uma personalidade e a compreensão simultânea da nossa relação fraternal com as personalidades dos seres irmanados. Se você desenvolve muito a mente, por exemplo, um cientista que ama só matemática, ele pode deixar de lado os aspectos sociais e espirituais. Você pode desenvolver excessivamente aspectos sociais e não se importar com a parte mental. Para você nada importa, só importa a experiência e estar vivendo as emoções e aquilo que a vida tem de melhor, como você significa. Os que vivem excessivamente a parte espiritual deixam de entender e de ligar a parte espiritual à parte intelectual e à parte social. E também podem não necessariamente ter o discernimento cósmico, pode ser uma pessoa cheia de crenças que está presa à palavra. Né? Mas quando a nossa tarefa em vida é nos desenvolvermos nesses 4 itens, porque aí você tem um desenvolvimento equilibrado, tanto intelectual, quanto social, quanto espiritual, quanto cósmico. Eu me lembro dos ascetas antigos que negavam totalmente a parte da matéria, achando que iam chegar a Deus, e viram que não chegava a lugar nenhum. Então, não adianta você só se dedicar ao espírito, porque o seu corpo precisa ter a parte intelectual do conhecimento para saber como plantar, como colher, como suprir alimentos. Você precisa dos outros para se relacionar, ter uma família, construir uma sociedade e buscar a Deus. E quem unifica tudo isso daqui é a personalidade. É a personalidade que o Pai nos dá quando nascemos, né? Quando um ser vem ao mundo, né? O Pai nos dota desta personalidade e é Ele que vai unificar todos esses valores, dando um sentido a tudo isso.
para que nós possamos caminhar no universo. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo claro? Perfeito, para mim, perfeito. Então, vou continuar. Se vocês tiverem dúvida, por favor, se for relativo aqui, vamos conversar, tá? Hoje a coisa é mais leve. Opa, peguei a palestra de quinta-feira aqui sem querer. Opa. Agora peguei certo aqui. Bom, e a hierarquia dos valores está relacionado ao que valorizamos em nossos hábitos de pensamento, a forma como priorizamos esses valores em nosso sistema de pensamento e como organizamos e posicionamos valores em relação à totalidade da realidade, no sentido de como nós aplicamos isso daqui durante o nosso viver do dia a dia. É na relação necessidade versus satisfação que se explica a existência de uma hierarquia de valores, segundo a urgência e a prioridade das necessidades e a capacidade dos mesmos objetos para as satisfazerem, diferenciadas no tempo e no espaço. A primeira pessoa que falou disso foi o Maslow, em torno de 1943, e ele criou a pirâmide de Maslow, né? Onde eles falam que os valores ocupam uma posição em nossas vidas de acordo com as necessidades. E quando nós lemos o livro de Urantia, a gente vê que o início da humanidade, bem no início, o grande problema deles era suprir as necessidades básicas, que era ter alimento, roupa, repouso e moradia, e lutar contra os grandes animais, toda aquela condição que não tinha nenhuma parte intelectual desenvolvida. Eram basicamente seres humanos com volição, mas que viviam da forma mais primitiva possível. O próximo passo é você desenvolver a segurança do corpo, né? E aí tá ligado a uma moradia também, do emprego, de recursos de moralidade, da família, da saúde e propriedade. Quando você resolve essas duas partes, você vai passar para o quê? Para a parte do amor, do relacionamento. Você vai montar uma família, vai ter amizade, vai ter uma sexualidade única, provavelmente com uma mulher. E quando você cumpre isso, essa parte, você vai poder ter uma autoestima, você começa a se sentir realizado. Então, você começa a ter confiança. Então, você já está com a parte fisiológica arrumada, segurança arrumada, você começa a conquistar autoconfiança e o respeito dos outros. E, por último, chega a realização, que é através da moralidade, na solução de problemas, ausência de preconceitos e aceitação dos fatos. O que o livro nos diz, né? Inicialmente o crescimento... o livro está direitinho com isso daqui. Inicialmente o crescimento espiritual é um despertar para as necessidades. Em seguida um discernimento do significado e depois uma descoberta dos valores. Tá? Vamos dar um exemplo nisso? Nessa parte aqui de amor nas necessidades, o livro fala o seguinte, nessa parte da pirâmide de Maslow: o matrimônio é a mãe de todas as instituições humanas, pois conduz diretamente à fundação e manutenção do lar, que é a base estrutural da sociedade. A família está vitalmente ligada ao mecanismo de autopreservação, é a única esperança de perpetuação da raça sob os costumes da civilização. E nós vemos hoje que no nosso mundo o matrimônio é uma das coisas mais atacadas que tem. Como valores espirituais, o livro comenta que o conceito de Deus como um pai não foi original de Jesus, mas ele exaltou e elevou essa ideia como uma experiência sublime, realizando uma nova revelação de Deus e proclamando que todo ser mortal é um filho desse pai de amor, filho de Deus. Quando tudo estiver dito e feito, a ideia de um pai será ainda o conceito humano mais elevado de Deus. É um valor espiritual. E o valor da personalidade, que é fazer a vontade do pai. O Jesus humano via Deus como sendo santo, justo e grande, assim como verdadeiro, belo e bom.
E todos esses atributos da divindade ele focalizava na sua mente como a vontade do Pai no céu. Olha o que é fazer a vontade do Pai no céu, a não ser você se desenvolver naturalmente dentro da vida humana, tomando decisões em relação ao que é verdadeiro, buscando a verdade, ao que é o belo e ao que é o bom, o discernimento entre o bem e o mal. E como é que nós adquirimos crenças e valores? Isso daqui é extremamente importante. Por quê? Porque os valores, segundo o Bruce Lipton e o Morris Massey, eles falam o seguinte, que os valores se formam durante 3 períodos significativos da nossa vida. O período da impressão, do nascimento aos 7 anos, somos como esponjas, absorvendo tudo ao nosso redor e aceitando muito disso como verdade, especialmente quando vem dos nossos pais. De 0 até 2 anos, a nossa mente trabalha em 0,5 a 4 Hz. De 2 a 6 anos, de 4 a 8 Hz, ondas θ, que é o estado programável da mente, que é quando você medita, você quer entrar em estado θ, você quer descer, quanto mais você desce as suas ondas, mais você entra na mente e tem programação sobre ela. Então, veja que a criança é uma esponja, ela não tem critério algum. Tudo que se fala, ela acredita, porque isso daqui é um problema, mas, por outro lado, é o meio que a natureza encontrou de fazer com que as crianças se adaptassem rapidamente ao mundo. Só que ela absorve coisas boas e coisas ruins. No período de modelagem, que vai dos 8 aos 13 anos, copiamos pessoas, muitas vezes nossos pais, mas também outras pessoas. Ao invés da aceitação cega, estamos tentando e testando as coisas como um conjunto de roupas para ver como nos sentimos. Dos 6 até os 12 anos, nosso cérebro trabalha de 8 a 12 Hz, que são ondas alfa, e você começa a ter a consciência do eu, de que você é um eu. No período de socialização, que vai dos 13 aos 21 anos, somos influenciados pelos nossos colegas. E a gente vê isso totalmente no Facebook, na sociedade. Todo mundo hoje trabalha com essa faixa, porque eles precisam de um sentido de pertencimento e de reconhecimento, né? Acima de 12 anos, nós trabalhamos com ondas de 12 a 35 Hz, que são ondas beta, e a consciência ativa e concentrada. Principalmente na fase da adolescência até os 16 anos, a formação do ego, a criança é confusa, mas depois dali ela começa a ter mais um senso, quando ela chega com 18 anos dela mesma, da fase mais adulta. E à medida que nos desenvolvemos como indivíduos, procuramos maneira de nos afastar da programação anterior. Naturalmente, nos voltamos para as pessoas que se pareçam mais como nós. E aí nós podemos chegar a 35 Hz, que são ondas de alto desempenho. Para chegar a 35 Hz de funcionamento, é quando um piloto está pousando um avião. É quando um tenista, por exemplo, está fazendo um inner, está dando aquela sacada para ganhar. Ninguém fica nos 35 Hz o tempo todo. Eles são momentos que você vai lá e que você atinge máximo desempenho da sua mente. Então, o que acontece? Nesse período aqui, nós herdamos crenças e valores. Nesse período aqui, nós temos que confrontar nossas crenças versus os nossos valores. Esse período é extremamente importante, porque a gente aceita aquilo como verdade, e muitas vezes você fica a vida toda sofrendo por uma coisa que você acredita que é verdade, e você nunca confrontou com os seus valores. As crianças pequenas observam o ambiente e absorvem a sabedoria do mundo fornecida por seus pais, diretamente em seu sistema de memória subconsciente. Como resultado, passam a ter os mesmos comportamentos e crenças deles. Isso fala o Bruce Lipton na Biologia da Crença. Olha o que diz o livro de Urântia, no documento 56, item 8, parágrafo 4. Todos os fenômenos da criação refletem atividades espíritos criadoras anteriores. Disse Jesus, e ele é literalmente verdade. O filho faz apenas aquelas coisas que vê o pai fazer.
Então, por aqui você vê a importância que é a educação das crianças, pelo menos até 7 anos de idade. Porque aqui vai estar sendo dado toda a base para aquela criança. E como é que nós adquirimos valores e crenças? O Moran Cerf, que é um professor de neurociência da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, ele falou que existe uma sincronia dos impulsos cerebrais entre os seres humanos. Então, ele fez os testes, né? E ele fala assim, que 2 pessoas que assistem aos mesmos filmes, leem os mesmos livros, que compartilham as mesmas experiências, e que, além disso, conversam entre si, começam, após 2 semanas, a mostrar padrões comuns em linguagem, emoções e até pontos de vista. Por isso, segundo o pesquisador, a melhor decisão que se pode tomar na vida é escolher corretamente as pessoas que te rodeiam. Então, essa questão de que você tem que amar tudo e a todos, não deixa de ser uma da verdade, mas até certo ponto, desde que não haja excesso de envolvimento. As pessoas mais próximas a você têm um impacto na maneira como você se relaciona com a realidade maior do que se pode perceber ou explicar. E uma das consequências disso é se tornar parecido com essa pessoa, diz um neurocientista. Se você escolhe um companheiro ruim e passa 10 anos com ele, essa decisão vai ter um impacto significativo na sua vida. Alguém tem alguma dúvida? Vocês viram como é importante essa questão da gente ter consciência do outro, de como estar com o outro? Não é negar o outro, mas saber estar com o outro de maneira a não ser afetado de forma excessiva. Porque essas coisas nos afetam enquanto nós estamos em vida. Ô, Marcos, eu posso falar uma coisa? É interessante você estar falando, porque até pelos valores que são passados pela gente, às vezes a gente não segue, né? Os valores certos, por uma certa rebeldia também. E quando a gente chega na maturidade, é que você vai ver, poxa, perdi um tempo agindo daquela forma, e se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né, com 20 anos, muita coisa seria diferente. Mas também tem as questões das experiências, né, que, como também fala, né, que a gente tem que passar. E o ensinamento na fase infantil, os valores são muito importantes, porque isso pode causar um transtorno sério no indivíduo na fase adulta e ficar uma coisa bem complicada para mudar, né? Tem isso também. É verdade. Eu vou te responder isso que você falou, que foi muito legal, com isso daqui. Ó. Se você lembra quando eu mostrei esse slide aqui, o que fala aqui, ó? Aqui começa o confronto crenças versus valores. Como você não sabe ainda quais são os seus valores, você duvida dos valores que seus pais podem ter passado, a sociedade te passou. Porque você aceitou aquilo lá sem confrontar quais são os seus valores. Esse é o ponto. Então, quando você começa a descobrir os seus valores, você fala, pô, meu pai estava certo. Hoje eu reconheço que meu pai me falou muita coisa correta, eu não segui o que ele falava pela rebeldia dessa idade, e por ser rebelde por natureza, e obviamente que eu bati bastante a cabeça por causa disso. Mas hoje eu reconheço, pô, meu pai me falou muitas coisas certas, mas não tem como nessa fase aqui, logo após os 12 anos, você não se rebelar, porque senão você não vai achar a sua identidade. É aqui que você vai achar, porque você recebeu da sociedade, né, você recebeu dos seus pais logo no começo, recebeu dos seus amigos, recebeu da sociedade durante um período, e se você não se rebela, você não vai procurar quais são os seus verdadeiros valores. Então, essa rebeldia, no meu ponto de vista, ela é saudável, porque é a forma de você se descobrir.
Mesmo que você não tenha clareza dos seus valores, você fala, cara, eu não concordo com isso não. Isso não está legal para mim, porque não atende à sua necessidade interna. Sim. E Respondeu? fora que, sim, e fora que também tem a questão da religião, que traz também novos valores para a gente, né? E confunde um pouco a cabeça. E Totalmente. você falou em relação aos relacionamentos, né? Tipo casamento e tudo, tem gente que fica preso a uma relação porque na igreja tal ou na religião tal você tem que ficar com aquela pessoa porque tipo uma aprovação ou resgate. Aí a pessoa fica sofrendo uma vida do lado de alguém que já não está legal, né? Por causa disso também, né? Tem muitas Então, aí questões tem assim. 2 pontos. Depois que você acha tudo isso, o Hudson até fez uma coisa lá com relação ao trabalho, em todas as situações, você pode encontrar pessoas difíceis. Mas tem uma passagem no livro de Urântia, onde uma pessoa vai reclamar com Jesus que tem um chefe muito ruim, né? E Jesus comenta com ele que às vezes ele poderia servir de exemplo para aquela pessoa. Agora, uma coisa é você ter maturidade para poder servir de exemplo para uma pessoa que é muito ruim e ajudar a transformar aquela pessoa. Outra coisa é aquela pessoa ser muito ruim e estar te deixando doente. Se você não consegue superar aquilo por alguma forma, está te deixando doente, isso está te prejudicando. Isso está indo contra a sua necessidade. Então, você tem que pensar 2 vezes. Ou se você... eu conheço uma pessoa que ela falava que tinha um ambiente de trabalho muito pesado, muito. E nós conversamos, né? E ela também tinha um terapeuta assim muito legal, e ela mudou a postura no trabalho, a ponto de um dia o diretor dizer para ela assim, cara, quando você chega aqui, você ilumina o ambiente. Apesar de ter um trabalho bastante difícil, ela conseguiu superar aquilo e trazer uma luz para aquele ambiente e deixar o ambiente mais leve, a ponto do próprio diretor reconhecer essa postura dela. Agora, se a pessoa está te destruindo, você tem um marido que te bate todo dia, cara, por favor, o que te prende a ele? Qual o benefício ou carinho negativo que você está precisando de alguém que te bate todo dia? Então, esses pontos que a gente tem que pesar de estar com uma pessoa extremamente negativa. É verdade. Tá bom, muito obrigada, tá? E, Marcos, uma palavra, no você estava falando, eu vi aqui, que é uma palavra chamada vingança. Pessoas que são vingativas, né? Eu acho que isso deve ser uma coisa terrível para nós mesmos, né? Nessa valorização, quando a pessoa está, não sei se isso é inconsciente ou consciente, né? Essa vingança, mas essa palavra é fortíssima aí, você não acha? Acho, mas aí que eu acho, Moacir, que no fundo tem coisas muito difíceis que eu tento, são muito difíceis. Mas a nossa pergunta é, por que eu estou ao lado dessa pessoa? Porque eu atraí. Ela está mostrando um aspecto semelhante que eu tenho dentro de mim se eu tiver muita raiva dela. Se eu tiver muita raiva, é porque alguma coisa está mexendo comigo. Então, eu tenho que estudar isso. Ou eu estou ao lado dela para ajudá-la, talvez, a ver uma coisa diferente. Mas se o que me move com essa pessoa me gera muita raiva, eu tenho que entender onde está o problema em mim, porque ela está sendo o meu espelho. Ela está sendo o meu espelho. Por que eu tenho raiva e não tenho do outro? Porque ela está me mostrando uma coisa que às vezes eu não quero reconhecer. E essa que é uma pergunta que eu sempre me faço quando eu tenho uma situação delicada. Na maior parte do tempo eu consigo respostas, às vezes não. Eu falo, o que de mim está nele que está me incomodando tanto? O que de mim está naquela pessoa que está me incomodando tanto? A hora que eu descubro o que eu estou me espelhando naquela pessoa, o problema faz assim, ó, puf! Porque o problema sou eu, não é o outro. É sempre a gente, nunca é o outro.
Se eu estou lá, porque alguma coisa eu tenho que aprender ou não. Agora, se eu estou sendo subjugado, massacrado, é outra história, aí eu tenho que ver por que eu aceito essa situação. Sim, mas Por aí que tem eu o me problema, libero? Marcos, da vingança. Também. Eu não vou aceitar aquilo, não vou me posicionar, mas eu vou me vingar, quer dizer, eu vou cometer talvez mais um erro em cima de tudo isso, né? O que acontecia no passado nos clãs. Um matava a família do outro, porque um matou, alguém tinha que dar um fim nisso. Sim. E aí que entra a questão do perdão, de você conseguir passar por tudo isso, porque você não está perdoando o outro, mas o perdão, a raiva, eu outro dia achei ótima essa frase, né? É um veneno que você toma com a intenção de matar o outro. Porque você fica remoendo aquilo lá te traz um monte de toxinas negativas, e você remoe, porque eu vou fazer, porque eu vou matar, porque aquele cara se torna obsessivo. Então, o cara não está sentindo nada, quem está passando mal é você. Então, você toma o veneno para matar o outro. E, obviamente, que não acontece nada, né? E o pior é que, enquanto a gente não aprende a lição, eu acho que as reencarnações que ele fala somos nós na nossa vida mesmo, porque a gente repete até aprender. Os relacionamentos, o trabalho, o que for, as amizades. Enquanto a gente não aprende, quando a gente vê, a gente está repetindo a mesma situação. Você fica como que rodando em círculo, Estela, muito bem colocado. Você fica rodando em círculo e você não sabe se vai procurar ajuda, se vai procurar ajuda médica. Aí tem uma hora que sempre o ajustador dá um jeito de te passar a mensagem. Se você acreditar, você tem um insight e aquilo lá some da tua vida como que por encanto. Ou a pessoa muda, porque você mudou, ou ela é diferente, ou some da tua vida. Ou cai a ficha e a gente cai a ficha e a gente cai fora. É verdade. A mesma coisa acontece com pessoas magoadas, né? Você diz uma coisa para ele e se magoa. Você não sabe que ele é um cara magoado. E ele toma o veneno. O problema está com ele, né, Irineu? O problema está com a pessoa. Pois é. Como tem muito disso. E a gente não sabe. A gente faz uma brincadeira com a pessoa e ela se magoou. Mas eu não sei. Então não é o outro que me magoa, é eu que me magoo daquilo que o outro falou. O outro fala, é verdade. Bom, vamos dar mais um passo. Aqui tem uma frase do Mahatma Gandhi que explica direitinho isso. Olha, mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenham suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha os seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. E mantenha seus valores positivos, porque os seus valores tornam-se o seu destino. E nós vimos por que torna-se o seu destino. Porque você faz tudo com base naquilo que você tem valores internos dentro de você e que estão inconscientemente enraizados. E quem nos possibilita reconhecer os valores e viver a experiência? O que faz com que a gente viva, né? Da onde vêm os valores? Como é que a gente sabe desses valores? A autoconsciência consiste no discernimento intelectual da realidade da personalidade, inclui a capacidade para reconhecer a realidade de outras personalidades, a capacidade individualizada para a experiência dentro das realidades cósmicas e com elas no relacionamento com as personalidades do universo, o reconhecimento da realidade da ministração da mente, quer dizer, do aprendizado, e a compreensão da independência relativa do livre-arbítrio criativo e determinativo. Então, a gente, na nossa autoconsciência, a gente reconhece a outra personalidade, a gente tem experiências dentro da realidade cósmica, né, dos superuniversos, de tudo que está aí. Nós reconhecemos a ministração que os seres divinos vêm fazer para nós e reconhecemos que temos um livre-arbítrio. A outorga
da dádiva divina da personalidade confere a dignidade de cidadania cósmica, quer dizer, nós conseguimos reconhecer o outro e a nós mesmos, e capacita a criatura mortal tornar-se sensível ao reconhecimento das 3 realidades básicas da mente no cosmos. O reconhecimento matemático ou lógico, a uniformidade da causação física, né? O físico, a realidade. O reconhecimento pela razão da conduta de ter uma conduta moral, e aqui por isso que nós temos livre-arbítrio. O entendimento, fé da adoração fraterna da deidade, aliado ao serviço amoroso à humanidade. A plena função de um dom de personalidade, como esse, é o início da compreensão do parentesco com a deidade. Isso em termos de personalidade. Em termos do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio relativo, que caracteriza a autoconsciência da personalidade humana, está envolvido na decisão moral, a sabedoria mais elevada. Nós vamos fazer o bem ou vamos fazer o mal? A escolha espiritual, o discernimento da verdade. Nós vamos buscar a verdade ou vamos ficar presos às nossas crenças, aquilo que nos disseram que é verdade? No amor altruísta, o serviço fraterno. Na cooperação voluntária, a lealdade grupal. No discernimento cósmico, a apreensão dos significados do universo. O que significa ter todo esse universo? Por que tudo isso foi criado? Aonde se vai chegar com toda essa essa criação? Na dedicação da personalidade, a devoção de fazer a vontade do Pai com todo o coração, e na adoração, a busca sincera dos valores divinos. O que Deus quer de mim? Que eu me doe, que eu sirva ao próximo, que eu faça a vontade do Pai, que eu saia do meu estado egóico, que os valores do meu estado egóico é fazer apenas aquilo que eu acho que é bom para mim, e ir para os valores divinos, que é olhar para o outro e servir ao outro. Né? Porque o Pai, ele é o divino doador dos valores. E o Pai serve a todos. E de onde provém os valores, né? O livro fala que a vida eterna é a busca perpétua dos valores infinitos. De onde provém os valores? No universo, né, a consciência mortal parte do fato para o significado, e então para o valor. A consciência do Criador parte do valor em pensamento, quer dizer, do pensamento do Pai, por intermédio do significado da palavra, o Filho no Verbo, indo ao fato da ação, que é o Espírito infinito. Vamos pôr isso em português mais claro. Há 3 elementos na realidade universal: o fato, a ideia e a relação. O nosso hábito é designar essas realidades como coisa, significado e valor. O Pai, ao criar, ele tem um pensamento do que ele quer fazer, o significado palavra no Filho e o fato da ação no Espírito. Quais são os elementos da realidade universal? Nós estamos aqui como seres humanos. Nós vemos o fato, não temos uma ideia e uma relação de valor com esses elementos da realidade universal. A nossa experiência finita vai da coisa para o significado e para o valor. O que isso significa? Eu estou caminhando, eu vejo uma árvore na minha frente e vejo um fruto vermelho. Eu não sei o que aquilo é, eu vejo uma coisa. Eu não dei um nome para aquilo lá. Eu vejo uma coisa que tem verde, que tem marrom, que eu já estou significando, e que tem um negócio vermelho pendurado. Aí eu vou lá, quero dar um significado àquilo. Pego aquele negócio vermelho, ponho na boca e falo, nossa, isso daqui me alimenta. Eu dei um significado para ela. Qual é o valor desse alimento? Da minha sobrevivência. Então eu parto da coisa, significo aquilo e vou para a sobrevivência. Na consciência religiosa, identifica isso como ciência, que é a coisa, né, o fato real, a filosofia, que é o pensamento, e a verdade. E na consciência filosófica é a razão, a realidade física, a sabedoria, que é a realidade intelectual, e a fé, que é a realidade espiritual. E como esses elementos se manifestam na realidade? A ciência é a tentativa do homem de estudar o seu meio ambiente físico, o mundo da energia e matéria. Isso é a coisa.
é tudo que nós olhamos e temos ao nosso redor. A filosofia tem sido desenvolvida pelo esforço da mente humana para organizar e correlacionar a descoberta desses conceitos, bastante distantes, em uma atitude razoável e unificada para o cosmos. É dar um significado. Qual é o significado da criação? Qual é o significado de Deus? Qual é o significado de eu me relacionar com o outro? A religião é a experiência do homem no cosmos, com os valores do espírito. Ama teu próximo como a ti mesmo. Serve ao outro. O Pai é o Pai de todos. E a verdade, uma compreensão das relações cósmicas, dos fatos do universo e dos valores espirituais, pode ser mais bem obtida por intermédio da ministração do Espírito da Verdade e mais bem criticada pela revelação. Então, o livro de Urântia é uma revelação, e aí ele nos traz os valores espirituais para o nosso desenvolvimento. Nós nascemos com valores? De onde surgem os valores? Qual o papel do ajustador em relação aos valores? A grande pergunta é: de onde vêm esses valores? Como nós temos acesso a eles? Primeiro, como é que se descobre os valores? Foi o que eu falei lá. A humanidade começa a vagar observando e descobre um simples fato. Então, a ideia, e tem uma ideia do que pode fazer algo com esse fato. Aí a criatividade é extremamente importante, né? Cara, eu estou vendo isso daqui. O que significa isso daqui para mim? Imagina para um homem primitivo vendo um computador. Ele olha a relação entre esse fato e a sua ideia e discerne sua verdade. Decide se é de valor e, se for de valor, ele age. Se fosse um animal que estivesse pronto a atacá-lo, ele sairia correndo. Essa acumulação de fatos, com a acumulação de fatos, construímos nossas ideias e sistemas de pensamento de valor. O que tem valor, o que não tem valor. O que serve para a minha subsistência, o que serve para o meu prazer, o que serve para eu construir uma família. Então, nós criamos os nossos pensamentos de valor. A partir daí, podemos começar a escolher como posicionar esses valores em relação às nossas experiências com coisas, significados e valores. Desenvolvemos, então, nossos padrões de reação à vida, com base em nossos desejos, ética e moralidade. E aqui explica o que eu falei no começo. Desenvolvemos, então, nossos padrões de reações à vida, com base nos nossos desejos, aquilo tudo que eu aprendi, naquilo que foi me dado e naquilo que eu quero, na ética dos valores que eu tenho internamente e da moralidade que eu discerni. E aí o livro informa uma coisa muito legal, ele diz assim: a mente humana não cria valores reais. A experiência humana não gera o discernimento universal. Quanto a esse discernimento, o reconhecimento dos valores morais e o discernimento dos significados espirituais, tudo que a mente humana pode fazer é descobrir, reconhecer e interpretar esses valores. Então, não é a mente que gera, ela descobre. E a pergunta é: como é que eu descubro? Como é que eu reconheço? Como é que eu interpreto esses valores? E os valores morais do universo tornam-se uma posse intelectual pelo exercício de 3 julgamentos básicos ou escolhas. É aqui que entra a nossa escolha. A escolha moral, a escolha ética e a escolha por Deus. A descoberta dos valores e sua associação com as convenções estabelecidas coletivamente por cada cultura ou por cada sociedade, a partir da consciência individual, é o que distingue o bem do mal, ou a violência dos atos de paz e harmonia, e levam à humanização e espiritualização do ser. A escolha pelos valores está ligada às nossas decisões diárias frente aos relacionamentos e objetos na vida. É por contraste que nós evoluímos. A diferença, por isso que eu mostro lá o oceano com o pessoal de Avona, em Avona não existe contraste. Eles não sabem o que é mal potencial, eles só sabem o que é o bem. E nós evoluímos por contraste, o contraste entre fazer o bem ou fazer o mal. Esses são os valores. Marcos,
Mas Oi. os valores morais, eles dependem de cada cultura, de cada sociedade. Mas os valores espirituais, eles estão intrínsecos, Eles eles são são desenvolvidos pela sociedade, Stella. mas eles são inerentes a todas. Eles são inerentes porque você tem os espíritos ajudantes da mente, porque você tem os seres que vêm ensinar. Você tem o príncipe planetário, você tem Adão e Eva, você tem os filhos avonais que vêm ensinar isso para as humanidades em desenvolvimento, coisa que fez o que fez Jesus Cristo, entendeu? Eles vão dando esses discernimentos para nós. Porque a gente não tem. Se você deixar uma civilização sem ter alguém de nível superior que venha, ela vai se desenvolver, obviamente de modo humano, mas totalmente na animalidade. Por isso que o príncipe planetário vem 100 mil anos depois de uma raça com volição. Para começar a educar esta raça, para explicar que tem um pai universal, e dar valores morais para essa raça. Porque se essa raça não tiver assim, cara, você sabe, a sexualidade é uma perversão, só que eles não são perversos. Eles estão sendo animais que falam, que fazem, mas são violentos. Eles se matam o tempo inteiro, eles guerreiam o tempo inteiro. É só se olhar no livro de Urântia. Respondeu, Stella? Sim. Marli? Mas a personalidade não é uma partícula infinita do Pai, que já é inerente nela, os valores espirituais, que a gente não descobriu ainda? Não. A personalidade é um mistério, inclusive, para o universo. Ela vai buscar a Deus, porque ela tem a origem de Deus. Mas ela é um mistério, porque o que se diz é o seguinte, que quando junta a personalidade e o livre-arbítrio e um ajustador, ninguém sabe o resultado daquelas decisões. Sim, mas... Desculpa, mas o livro, ele fala que a personalidade, até nós estudamos a semana passada, é uma partícula do Pai, de Deus, do todo, que nos dá. Se ele nos deu isso, é inerente aos valores espirituais. Agora, nós temos que descobrir esses valores que já estão inerentes, às vezes a gente não descobre, não chega nele. Eu penso, Perfeito. Não sei, eu compreendo assim. Perfeito, você está certa. É uma questão de você descobrir, eu vou chegar já nisso, de você descobrir os seus valores. Só que aqui nós temos um contraste. A gente tem o bem real e o mal potencial. E o mal potencial leva a toda essa distorção que uma personalidade pode ter por erro de julgamento durante o processo evolutivo, apesar dela vir do pai. Apesar dela vir do pai. Tanto é que você vê muitas pessoas hoje no nosso planeta que são verdadeiros ditadores e que exploram a humanidade, elas têm uma personalidade do pai. Só que elas usam aquilo de forma a realizar o mal potencial e não fazer um bem. Elas usam pelo egoísmo. E é aí que o bicho pega. Você pode, do egoísmo, você tem que caminhar para o altruísmo. Então, você tem o máximo de egoísmo, que é o máximo para mim, e tem o altruísmo, que é o máximo de me doar ao outro. Eu tenho que achar um equilíbrio entre essas duas pontas. Mas é verdade, a personalidade vem do pai. Só que ela está num jogo. E esse jogo vai depender das decisões dela. Porque eu acho que dependendo dos valores morais da pessoa, ela não chega aos valores espirituais. Verdade. Olha o que o livro comenta, olha que interessante. De onde vêm os impulsos para a criação dos valores? A mente evolucionária é capaz de descobrir a lei, a moral e a ética, mas é o espírito outorgado, o ajustador residente, que revela a mente humana em evolução, o provedor da lei, o pai-fonte de tudo que é verdadeiro, belo e bom. E um homem assim iluminado tem uma religião, está espiritualmente equipado para começar a longa e aventurosa busca de Deus. Então, o que faz o ajustador durante o sono? Ele imprime esses valores em nós.
Ele imprime, pessoal, como a gente comentou semana passada, a criança é uma impressão da mente dos pais, daquilo que os pais imaginam dela. O ajustador imprime em nós esses valores e nós temos que descobrir esses valores. Esse é o ponto, e isso é a experiência. Então, os valores vêm do ajustador com tudo aquilo que é verdadeiro, belo e bom. E como é que os valores se desenvolvem nos seres humanos? A mente transmuta, e aí não se sabe como é esse processo aqui, os valores do espírito em significados do intelecto. A volição, a sua vontade, tem o poder para frutificar os significados da mente. Então, eu sei que é importante, um valor que o ajustador imprimiu em mim, foi, por exemplo, servir ao próximo. Eu entendo, eu dou um significado, o que é servir ao próximo? É a minha próxima pergunta. Servir ao próximo é fazer isso, é não me preocupar comigo, papapá. E aí, o que eu faço? Pela minha vontade, eu decido servir ao próximo. Então, o ajustador me colocou um valor, eu dei um significado a este valor intelectualmente e na ação eu pratico este valor. Tanto no domínio material quanto no espiritual. A ascensão ao paraíso envolve um crescimento relativo e diferencial em espírito, mente e energia. E a personalidade é unificadora desses componentes da individualidade experiencial. Então, tá aqui, é o ajustador que faz isso, nós percebemos através de insights, e aí a gente vai praticando. Por isso que tem aquela história que tem um anjinho bom que toda hora está nos comunicando alguma coisa, né? E como a experiência... Ana Paula falando. Então, por exemplo, os transtornos psíquicos, essas questão dos desequilíbrios, né? Quando a pessoa cai num buraco, por exemplo, assim, modo de falar, tá? Seria porque, na maioria do tempo, ela fica afastada do ajustador devido às questões de valores morais que ela entendeu como ser humano? Pode ser, Ana Paula. Isso faz... Olha, nós temos que levar em conta não apenas o ajustador. A gente tem que levar em conta todo o conjunto da humanidade e o massacre que os seres humanos estão sofrendo em termos de mídia negativa, em termos de medo, em termos, inclusive, da própria pandemia agora, e de uma desvirtuação dos valores. Está tudo desvirtuado na sociedade. A família, praticamente, cadê família? Os jovens na promiscuidade e nas drogas. A política, não precisa nem falar o que está acontecendo no mundo como um todo. Então, devido a esse desvirtuamento desses valores maiores, principalmente da família, as pessoas se perdem. Quando elas perdem o caminho, quando elas perdem essa conexão mais profunda com elas, a mente não sabe resolver essas questões. E quando a mente não sabe lidar com isso, ela entra em depressão. Essa é a causa da depressão. Então, o que nós estamos vendo hoje? Um monte de jovens deprimidos. Porque nós passamos a geração passada, os últimos anos, com com um desvirtuamento absurdo dos valores morais, dos valores das pessoas, dos valores. Tudo pode, tudo é permissível, eu posso bater no professor, eu posso matar o outro, tudo pode. E não é assim, a vida tem limites. E a pessoa não busca a si mesma, ela vai buscar só o prazer. E quando uma sociedade busca só o prazer, como é o caso nosso e é o marketing hoje relativo da sociedade, é o que você está vendo no mundo. Altos índices de suicídio, os jovens totalmente perdidos, a gente não sabe o que vai ser daqui a 10, 20 anos, que essa geração é que vai tomar conta do mundo. Tem uma coisa extremamente curiosa, ontem uma matéria que eu li, até passei para a Estela, os homens estão ficando não férteis, a quantidade de espermatozoides possíveis de fertilizar um óvulo está caindo barbaramente, e essa cientista diz que até 2045 praticamente não vai haver, o homem vai estar totalmente infértil,
devido ao quê? À química, devido ao plástico, principalmente, devido a todo o nosso ambiente. Cara, cadê os valores? Se toda a sociedade trabalha contra, ou toda não, uma parte da sociedade, dos governos, trabalham contra os valores. Se você olhar hoje no mundo, a coisa que mais se investe é em armamento. É armamento. Toda a tecnologia está sendo utilizada para armamento. Para a medicina também está sendo utilizada para consertar coisas que não deviam nem estar sendo mais feitas. Mas tudo que se desenvolve é para o armamento. E para a qualidade de vida do ser humano? Nada. Estamos desenvolvendo pesquisa para câncer, para isso. Mas o câncer é uma questão epigenética, todo mundo sabe disso, vocês viram a Estela falar na semana passada. E ninguém resolve a causa, mas fica se dando remédio. Então, os valores estão extremamente desvirtuados. Esse é o ponto todo. Mas o livro fala outra coisa extremamente interessante. E como a experiência nos leva a desenvolver os valores? Esse 3, do documento 3, do item 5, parágrafo 5, ele fala assim, se você quiser desenvolver a coragem no ser humano, a força do caráter, então o homem deve ser criado em um ambiente que requer o enfrentamento das dificuldades e uma reação às decepções. Olha o contraste. Para desenvolver o altruísmo, o serviço ao semelhante, a experiência da vida deverá proporcionar o deparar-se com situações de desigualdade social, e o pessoal fica perguntando, mas por que tem tanta desigualdade social no nosso próprio? Está aqui, pessoal, isso faz parte da experiência. Não adianta culpar Deus. Isso faz parte da técnica do universo de nos desenvolver. Só que é difícil a gente aceitar. Porque a gente que tem medo de passar necessidade. A esperança, a grandeza da confiança. Então, a existência humana deverá confrontar-se constantemente com inseguranças e incertezas renovadas. A fé, a suprema afirmação do pensamento humano. Então, a mente humana deverá ser colocada frente a grandes dificuldades, nas quais sempre sabe menos do que pode crer. O amor à verdade, a disposição de ir até onde quer que esse amor conduza. Então, é bom que o homem cresça em um mundo no qual o erro esteja presente e a falsidade seja sempre possível. Cara, é só olhar para a nossa política mundial. Idealismo, um conceito muito próximo ao divino. Então, o homem deve labutar em um ambiente de relativa bondade e beleza, em cercanias que estimulem a busca incontida de coisas melhores. Nós estamos vivendo exatamente o contrário do idealismo. A lealdade, a devoção ao dever mais elevado. Então, o homem deve continuar sempre em frente, apesar de rodeado de possibilidades de traição e deserção. O valor da devoção ao dever advém do perigo implícito e do fracasso. E assim vai. Então, veja, a grande questão disso daqui, que a técnica que é feita para desenvolver em todos os 7 superuniversos é igual, a gente tem que passar por esse tipo de desenvolvimento, apesar de formas humanas diferentes, é que no nosso planeta, devido à rebelião e à falha adâmica, as coisas estão exacerbadas. A maldade está exacerbada. Se tivesse um Adão e Eva e um príncipe planetário, nós estaríamos passando por esses problemas, sim, no nosso desenvolvimento, só que de uma forma mais humana, não tão animalizada como nós estamos passando. E é isso que revolta grande parte da sociedade em relação a Deus, em relação a tudo. Porque o Caligácio está aqui, todo mundo põe a culpa nele. Mas também temos que lembrar que existe a maldade humana que crucificou Jesus. Então, nós estamos vivendo uma situação muito além da necessária para o desenvolvimento humano. Jesus disse, não é necessário tanto mal para se desenvolver a coragem, o altruísmo, a esperança, a fé no ser humano. E aqui que nos leva a desenvolver os valores, tá vendo? Ó, coragem, olha os valores aqui, ó. A gente tem que desenvolver tudo isso. Por isso que eu falei, você pede amor, Deus vai te dar situações difíceis para você desenvolver o amor. Para você passar pela raiva e ver a parte amorosa daquela pessoa. Você vai
querer desenvolver a lealdade, você fala, pai, eu quero desenvolver a lealdade, você vai estar em um ambiente sendo testado o tempo todo para não ser leal. Então, esse é o que nós temos. Aí você fala, mas para que tudo isso? Porque nós somos frutos da experiência e nós vamos chegar diante do Pai como seres perfeitos de modo finito. E isso tem um valor para o universo absurdo. Nós temos um privilégio gigantesco, apesar de sofrido de estar nesse planeta. Porque nós estamos vivendo condições que vão nos preparar para enfrentar muito melhor quando a gente morrer e sair daqui. Por mais difícil que seja. E como evoluímos em valores? Nosso desafio é transformar nosso sistema material animal de agir e pensar para um sistema de valor de pensar e agir. Transformamos através da observação, eu observo o meu comportamento, questiono aquele comportamento, me conscientizo e mudo. Pô, caramba, por que toda hora que eu estou diante daquela pessoa eu observo, eu tenho raiva, eu tenho vontade de estrangular aquela pessoa? E aí eu começo a me questionar, por quê? O que faz eu querer, qual o comportamento desta pessoa que me causa tanta raiva? Ah, é porque ela faz isso, 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 e eu detesto isso. Será que eu não estou fazendo igual? Será que eu não detesto tanto isso porque, de alguma forma, inconscientemente, eu estou agindo dessa maneira? Geralmente te vem um insight. Você se conscientiza e aí você trabalha a mudança. Esse é o ponto. E como é que você faz isso? Essa parte de agir e pensar, ela está ligada ao nosso cérebro instintivo e à parte límbica, o emocional. É agir e depois pensar. É reagir, né? A bem da verdade é reagir. Porque os programas do subconsciente controlam 95% de nós. E por isso que nós temos o neocórtex, que é maior. Porque você tem que pensar, que é um ato de evolução e educação de si. Foi o que eu mostrei para vocês na semana passada, de como funciona a nossa mente. Primeiro vem a emoção, primeiro vem o viver, depois vem o pensamento. O pensamento tem que vir para educar a nossa reação. É assim que a gente evolui em valores. É isto que é fazer a vontade do Pai. E não é ficar pedindo, pai, eu quero um carro, pai, eu quero uma namorada, pai, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E através das escolhas posicionamos nossos valores em relação à evolução. Aí, a Marli, como descobrir nossos valores? Bom, eu vou dizer, não tem um método assim científico para você descobrir seus valores. Se você pesquisar até na internet, uma das formas de descobrir seus valores é você escrever aquilo que realmente são seus valores no papel. Escreve. Você vai encontrar 10, 15, 20 valores. Com o passar dos dias, você vai lendo aquela lista todo dia. E você vai, de repente, sentindo internamente aquilo que verdadeiramente é um valor para você. Você vai percebendo, você fala, cara, a liberdade, para mim, é o maior valor que eu tenho na vida. Tem gente aqui nesse grupo que a liberdade é o maior valor. Para mim, também, a liberdade é um valor assim, de extrema importância. Outro pode ser amizade. Olha, o maior valor para mim é estar com meus amigos, servir aos outros. Perfeito. Você vai começando a conceituar 5 ou 6 valores, e aí você vai entender quais são os seus principais valores e os secundários. Então, o meu principal valor, hoje, pode ser o lado espiritual. Então, se tem um jogo do meu time, eu prefiro 1000 vezes a ir fazer um estudo espiritual ver o jogo do meu time. Se o meu principal valor é o meu time de futebol, eu vou ver o time de futebol e não vou estudar o lado espiritual, não tem nada errado. Para mim, é esse valor no momento. Tá? Então, você vai descobrindo com o tempo quais são os seus valores. Opa! Ah, olha que a besteira que eu fiz. Você vai descobrindo com o tempo quais são os seus valores. E como é que essa questão dos valores é a criação da nossa alma, né? Você tem valores de sobrevivência, valores espirituais, valores da realidade divina, valores da personalidade, valores de bondade, valores pessoais do Pai do Paraíso. E como é que esses valores criam a minha alma?
Isso daqui é tudo agora relativo ao livro de Urântia. Uma distinção entre o homem e animal, entre o homem e o animal, é que o homem pode comunicar-se com seus semelhantes por meio de símbolos que designam e identificam com toda certeza significados, valores, ideias e mesmo ideais. O crescimento é também baseado na descoberta de si, na descoberta de si, acompanhado de autocrítica. A consciência, pois a consciência é realmente crítica voltada para si próprio, por meio da própria escala de valores dos ideais pessoais. E aqui a gente tem uma questão muito séria, porque se você teve pais muito rígidos na infância, você pode ter uma autocrítica muito grande quando adulto, e isso acaba com a sua criatividade. Isso é um outro problema também, que dependendo da nossa educação, se nós tivermos essa consciência crítica, esse superego extremamente violento e contra si próprio, você destrói a sua vida praticamente. Você vai viver dentro de uma caixinha. Por isso que se tem que se questionar os valores todos os dias, nossas crenças. O homem não somente possui a capacidade de reconhecer os valores e a compreensão dos significados, mas também é cônscio dos significados. É cônscio que eu sou consciente que eu sou consciente, que é um discernimento interior. E o que é alma? Aí que eu entrei a minha pergunta. Vou te responder agora. Não, a pergunta já foi respondida nessa frase. Entendi. Perfeito. A alma do homem é uma aquisição experiencial. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai dos céus, e aí você tem que se perguntar o que é fazer essa vontade do Pai dos céus. Porque todo mundo quer fazer e ninguém consegue definir, dar um significado para si do que é cumprir a vontade do Pai nos céus. Assim, o espírito, o nosso ajustador que reside no homem, ele torna-se pai de uma nova realidade na experiência humana. A mente mortal é a matéria imaterial, é a mãe dessa mesma realidade espiritual. A substância dessa nova realidade não é material, nem espiritual, é mononcial. Esta é a alma emergente e imortal que está destinada a sobreviver à morte física e iniciar a ascensão ao paraíso. O que significa? Que nós recebemos um corpo através do sexo dos nossos pais. Nós, junto com o ajustador, junto com a nossa mente, com as nossas decisões, ele está criando a nossa alma, que vai ser o nosso ego moroncial, que vai nos possibilitar a existência após a morte. Então, nós estamos criando em vida, com nossas decisões, o nosso corpo que vai seguir em frente após a morte. Está aqui. Está escrito aqui, Na mesma medida que a alma moroncial em evolução se torna permeada pela verdade, pela beleza e pela bondade, como valores da realização e compreensão da consciência de Deus, esse ser resultante torna-se indestrutível, porque a alma é indestrutível. Se ela se fusionar com o ajustador, você tem a vida eterna. Se não há sobrevivência de valores eternos na alma em evolução, então a existência mortal não tem sentido. Foi o que eu falei lá no começo. A vida em si mesma é uma ilusão trágica. O verdadeiro significado do mandamento divino é este: sede perfeitos assim como eu sou perfeito. É o que impulsiona constantemente o homem mortal a ir adiante e o atrai para o interior de si próprio, na sua labuta longa e fascinante para alcançar níveis cada vez mais elevados de valores espirituais e de significados verdadeiros do universo. Essa busca sublime pelo Deus dos universos é uma aventura suprema dos habitantes de todos os mundos do tempo e do espaço. Por isso que Jesus, ele visualizou, a fé de Jesus visualizou todos os valores do Espírito como sendo encontrados no reino de Deus. E por isso ele disse: buscai primeiro o reino do céu. Ontem eu li uma coisa num livro que ele disse assim: o nosso corpo, o único destino dele é o túmulo. É verdade.
Por isso que nós temos que cuidar dos nossos valores espirituais, porque o nosso corpo caminha para o cemitério. Foi bem assim que... Na vida física, os sentidos dizem sobre a existência das coisas. A mente descobre a realidade dos significados. É a mente o tempo inteiro que está dando significação. Mas a experiência espiritual revela ao indivíduo os verdadeiros valores da vida. Está vendo? Nós temos que descobrir os verdadeiros valores da vida. Esses altos níveis de vida humana são alcançados no supremo amor a Deus e no amor não egoísta pelo homem. Se amais o vosso semelhante, deveis ter descoberto os seus valores, que são os valores do próprio ser humano. Agora tem a coisa mais interessante aqui. A mente conhece a quantidade, a realidade e os significados. Contudo, a qualidade, os valores, é sentida. Quem sente é a criação mútua da mente que conhece e do espírito solidário, que se torna real, a alma. Quem sente, pessoal, é a nossa alma. Por isso que eu falei, você tem que sentir os valores. Você tem que escrever significando quais são os seus valores. Mas você vai sentir quais são os seus verdadeiros valores, porque o teu ajustador imprimiu isso na sua consciência. Vamos ver isso graficamente como que é? Aqui está o nosso ajustador com os valores, estamos nós no mundo. Os valores são sentidos pela alma, tá? Os valores são sentidos pela alma que está em criação, junto com a nossa mente, pelas nossas decisões. A mente descobre esses valores. Conforme as nossas decisões, né, você vai praticar, e para ver quais são realmente esses valores divinos. Então, a mente deve optar pelos valores mais elevados que ela tem naquele momento. Porque você tem civilizações muito atrasadas, que não têm os valores espirituais que nós temos, mas ele vai evoluir de acordo com aquela consciência que ele tem naquele momento. Então, os valores mais elevados sociais, a busca dos valores morais, nós vimos a busca do conhecimento, a busca dos valores espirituais, a busca dos valores da personalidade. Quando você escolhe por esses valores mais elevados, você toma uma decisão consciente. Ao tomar uma decisão consciente, este ajustador do pensamento pega esta decisão como uma matéria-prima e faz a construção da tua alma. Como se pusesse um tijolinho na sua alma. É assim que acontece. É assim que nós criamos a alma. E o fazer a vontade do Pai, quando o homem decide e quando ele consuma essa decisão na ação, o homem tem uma experiência. E os significados e os valores dessa experiência são, para sempre, uma parte do seu caráter eterno, em todos os níveis do finito ao final. E aqui isso condiz com o que a Estela acabou de falar. O corpo vai para o caixão. Isto que você construiu, que o teu ajustador construiu aqui, é que vai para a eternidade. Então, por isso que é super importante essa construção da nossa alma. Ficou claro esse desenho? Ficou. Tá bom. Acho que o Hudson queria fazer uma pergunta, ele levantou a mão. Pode falar, Hudson. Damoli, a respeito da questão do amor, né? Que é uma coisa que a gente tem que estar construindo até por causa da alma mononcial. Esse amor é uma construção que a gente começa aqui e continua do outro lado? Ou só é aqui? Você não constrói o amor. Você sente o amor. Você desenvolve o amor. E o primeiro caminho para você desenvolver o amor é você amar a si mesmo. Se respeitar. Se autoconhecer. E conforme você se conhece, se você se respeita, você começa a desenvolver esse amor por si próprio, você começa a reconhecer os seus valores, você também vai reconhecer os valores nos outros. E aí você começa a amar os outros também, que foi o que eu li os 3, 4 slides para trás.
Quando você reconhece os valores nos outros, você vai amá-lo. O amor não é uma coisa que você constrói mentalmente, é uma coisa que você alcança, é uma coisa que você brota dentro de você, o amor. Porque o amor não é desenvolvido, o pai é amor. O amor, nós temos que nos abrir para o amor. Essa que é a diferença. Então, só complementar. Os seres do manancial para cima, que eu vou falar dos seres intermediários, eles já têm esse amor por si próprios, já têm esse amor natural por nós? Eu não morri ainda para te responder isso, Hudson. Veja bem, todos os seres têm esse amor, só que esse amor, como a gente fala, ele não é esse amor que nem nós temos aqui na Terra, extremamente emocional. O nosso amor aqui é um problema, porque ele é um amor mimimi, é um amor emocional. O amor, ele tem a face do amor e do rigor, que educa também, que ensina também, mas sem te causar, ele não constrange. O ajustador não constrange o ser humano, o amor não constrange o ser humano, ele te educa. É difícil explicar o amor, Hudson, eu não sei explicar mais que isso. Fala, Wagner. Obrigado. Obrigado a você. Marcos, a dúvida é a seguinte, você no último slide falou aí sobre, foi demonstrado, sobre esses discernimento cósmico, experiências e o convívio social. Aí você acaba tendo uma decisão consciente, correto? Correto. Existe a possibilidade dessa decisão consciente ela ser equivocada? Absolutamente. Você está aqui pela experiência. Então, você toma uma decisão consciente e desde que você toma uma decisão de segundos, a gente sempre decide de acordo com os nossos valores e pelo melhor que a gente sabe. Eu posso cometer um erro. Isso faz parte do aprendizado. Você fala, cara, cometi um erro. Aprendi. Vamos em frente. Não tem problema nenhum. O nosso aprendizado é por erro e acerto. É por erro. A grande questão do pecado e da iniquidade é quando você tem consciência que aquela sua ação vai prejudicar milhares de pessoas e você faz a ação. Aí você está sendo iníquo, aí você não está construindo a sua alma, está criando um grande problema para você. Mas se você for consciente e você errar, nós aprendemos por erro e acerto. Essa é a técnica de aprendizado. Porque seria uma injustiça um pai criar um modelo de técnica de desenvolvimento e nos punir pelo erro, que nem a religião fala. Cara, é a mesma coisa que você constrói uma máquina com defeito, ela produz as peças com defeito e você vai lá e pune a máquina. Não, você tem que ajudar aquela máquina a evoluir para produzir a peça certa. Você não pode punir alguém que foi feito para errar. Você tem que educá-lo, ministrar aquela mente para que ele busque o significado celeste e os valores divinos. Isso sim. Então, não tem problema nenhum de errar. Não tem erro. Aquela teoria de Deus fecha uma porta para abrir uma janela, vamos dizer assim. Porque se você criou alguma coisa torta, não adianta você reclamar, cara. Você criou aquilo daquele jeito. Por que você vai reclamar? Então, vamos aperfeiçoar, que é o nosso caso. Vamos aperfeiçoar o ser humano. Por isso que tem a misericórdia do Pai. Porque se não fosse isso, a lei do Pai, que é do lado não da personalidade, destruiria a gente imediatamente. A misericórdia é justamente porque foram criados. Você não vai lá e quebra a máquina porque ela está defeituosa. Né? Se fosse aplicar a lei de verdade, você destruiria a máquina. Não. Vamos lá, vamos melhorar esta máquina através do ensinamento. Aí a coisa funciona. Só deixa eu terminar, que está bem no finalzinho já aqui. Assim eu consigo terminar hoje. Opa, olha como voltou para trás. Bom, aqui fica bem claro, né? Como é que é a criação da alma. É assim que a alma é construída, pelo menos de acordo com o que o livro fala. Então, só lembrando, você tem os valores que são impressos na nossa mente, a alma sente, a mente descobre, e aí você pratica no dia a dia, através dos valores sociais, intelectuais, espirituais
E o que significa a alma? A alma do homem é uma aquisição experiencial. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai... já falei, né? Espírito que torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana. A alma é a parte do homem que reflete o eu, que discerne a verdade e percebe a parte espiritual do homem. E para sempre eleva o ser humano acima do nível do mundo animal. A alma do homem não pode existir sem o pensamento moral e a atividade espiritual. Fácil entender isso. Se é o ajustador que cria a alma, você não tem um pensamento moral, uma atividade espiritual, tua alma não vai ser construída. Não constrói, né? A autoconsciência em si, por si mesma, não é a alma. A consciência moral é a verdadeira autorrealização e constitui o fundamento da alma humana. E a alma é aquela parte do homem que representa o valor de sobrevivência potencial. A escolha moral e a realização espiritual, a capacidade de conhecer Deus e o impulso de ser igual a Ele são características da alma. E é essa alma moral em evolução que os juízes e censores discernem quando vão decretar a vossa sobrevivência e a vossa passagem para cima, para os novos mundos e para uma existência infindável em ligação eterna com o vosso parceiro fiel, Deus, o ajustador. E o que é fazer a vontade do Pai? Tá definido. Ponha isso na cabeceira e leia todo dia. As chaves do reino dos céus são sinceridade e mais sinceridade e mais sinceridade ainda. Todos os homens têm o alcance dessas chaves. Os homens usam-nas avançando em status espiritual por meio de decisões, de mais decisões e outras decisões mais ainda. Porque o ajustador precisa dessas decisões entre o bem e o mal para construir a sua alma. A escolha moral mais elevada é a escolha do valor mais elevado possível que você tem naquele momento. Em toda e qualquer esfera, isso sempre significa escolher fazer a vontade de Deus. Então, quando você escolhe pelo bem, naquele momento, e você escolhe pelo melhor que você pode, entre dar um tiro e não dar o tiro, por exemplo, você está fazendo a melhor escolha que você pode naquele momento. Né? Você não pode obrigar uma tribo muito mais primitiva a ter os valores morais que nós temos. Se eles escolherem dentro daqueles valores morais que para eles são válidos, ele também está construindo a alma dele. Se o homem escolhe assim, ele é grande, ainda que seja o mais humilde cidadão de Jerusalém, ou mesmo o menor dos mortais e urântias. Portanto, pessoal, não tenham medo de errar, não tenham medo de escolher, sempre vão... Mas quando você for escolher, pergunta, essa minha escolha é com base em um valor, é uma crença? Eu fui colocado uma crença na igreja que eu não posso andar para a direita todo dia. Por quê? O que isso me impede? Vocês têm que ver, entre a escolha moral, tem que criticar a crença. O porquê que eu estou tomando essa decisão? Ela está com base numa crença ou ela verdadeiramente é um valor moral meu? A solução sábia e efetiva de qualquer problema demanda que a mente seja isenta de sectarismo. Foi o que eu acabei de falar. Paixões e todos os outros condicionamentos puramente pessoais que poderiam interferir em uma busca desinteressada dos fatores reais que formam o problema a ser solucionado, né? Crença, vê se não tem uma crença por trás. A solução dos problemas da vida requer coragem e sinceridade. Apenas os indivíduos honestos e valentes são capazes de seguir bravamente através do labirinto perturbador e confuso da vida, indo até onde a lógica de uma mente destemida pode levar. E vocês viram que nós falamos logo atrás, no mundo onde o medo impera, como é que a gente vai ter uma mente destemida, né? A gente tem que ter mais ainda, isso tem mais valor para a evolução. A atração de um grande ideal é necessária para impulsionar o homem a perseguir uma meta que seja cercada de problemas materiais difíceis e cheia de riscos intelectuais múltiplos. Por aqui é muito simples, a nossa vida é simples? Não, ele está falando. A vida é complicada, a vida é cheia de riscos e de problemas, exatamente para o nosso desenvolvimento. Então, não adianta pedir, pai, eu quero paz, pai, eu quero isso.
Essa aqui faz parte da vida, resolver questões. As personalidades descendentes alcançam experiências análogas por meio das suas várias aventuras no universo, à medida que elas buscam o aumento da capacidade de determinar, com certeza, executar as vontades divinas da Deidade Suprema, última e absoluta. Enquanto nós temos que seguir a nossa melhor razão entre o bem e o mal, as personalidades descendentes que vêm lá de cima, elas têm que discernir quais são as vontades das deidades, das divindades, para poder aplicar. E o mais legal é isso aqui, ó, é altamente provável que esses poderes criadores não desvelados permaneçam autocontidos em toda a eternidade presentes do universo. Bom, não importa. Contudo, em algum momento do futuro distante, nos universos do espaço exterior, ora em mobilização, que é a parte dos universos exteriores, acreditamos que o enlace de um filho mestre e uma ministra divina, o espírito criativo materno do 7º estágio, possa atingir níveis absolutos que transcendem o tempo e espaço de serviço, acompanhado do surgimento de coisas, significados e valores novos. Ele está dizendo que, tão logo a gente desenvolva todas as coisas, significados e valores nos 7 superuniversos, quando se for para os espaços exteriores, coisas, significados e valores novos nós vamos ter que desenvolver. Então, todo o nosso crescimento cósmico, ele acompanha a acumulação de significados e a elevação sempre em expansão dos valores até chegar no nível quase absoluto. Por isso que todo o nosso desenvolvimento é feito com base em coisas, significados e valores. E, por último, o livro diz o seguinte: não sejais tão ociosos a ponto de pedir a Deus que resolva todas as vossas dificuldades. Mas nunca hesiteis de pedir a Ele a sabedoria e a força espiritual para guiar-vos e sustentar-vos enquanto estiverdes enfrentando corajosa e resolutamente os problemas que surgirem. Orai apenas pelos valores e não pelas coisas, pelo crescimento e não pela gratificação. E assim a prece funciona como agente mais poderoso da religião na conservação dos valores e ideais mais elevados daqueles que oram. Depois que a gente viu tudo isso, o que a gente tem que pedir para Deus realmente é forças, pelos valores, para aguentar com que a gente passe pelas nossas vicissitudes, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais internamente. Subsequentemente à fusão mortal, os ajustadores compartilham do vosso destino e experiência. Eles são vós. Após a fusão da alma moroncial e mortal, a alma, com seu ajustador solidário, toda a experiência e todos os valores de um finalmente tornam-se posse do outro. Então, tudo aquilo que nós fizemos, que a alma que o ajustador construiu e os valores que o ajustador também já tem de outras experiências, vão se tornar nossos. Nós passaremos a compartilhar. Lógico que ele vai passar tudo isso para nós de forma mais calma, porque né, ele é infinito. Então, à medida do tempo, ele vai passando todos esses valores para nós. É isso, pessoal.